Começa agora, Programa Espírita Vozes de Luz. Vem com a gente se iluminar. Programa Espírita Vozes de Luz. Vem com a gente se iluminar. Boa noite, Thaís Soares. Boa noite, Ju, tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo. pessoal do Face, boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Era FM. Muito bom estar com todo mundo de novo. Beijão a todos, bom programa a todos. Tudo maravilhoso, tudo Tudo maravilhosamente maravilhoso. Boa noite, pessoal do Facebook. Já estamos com Clementine e Claudinei. Sexta-feira, dia 20, que gostoso. Todo mundo com o valezinho na mão hoje. Louco pra gastar? Né, Ari? Eu não. Como não? É sexta-feira, né? Estamos com o Ari Dourado hoje, nosso grande querido amigo lá de Catanduva. Seja muito bem-vindo, Ari. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente essa noite. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, por ter a atenção dos companheiros que nos acompanham de lugares que a gente nem imagina, né? Com o alcance da internet extraordinário. E os ouvintes também, que certamente nos dão o prazer da sua atenção. Muito obrigado. A gente que agradece. Legal, muito bem. Hoje iremos falar de um tema bem legal. Milagres existem? Milagres existem? O que você acha, Júlio? Os milagres de Jesus na visão espírita. É um tema muito curioso. Muita gente fala, muita gente tem muito... Se apega bastante, Tem né? muito... Então. Tem muita contradição, né, a tudo isso. Algumas religiões falam da multiplicação do peixe, outras rebatem que Jesus estava lá e tinha 2 peixes, 5 peixes, 10 peixes, 1 milhão de peixes. Hoje nós vamos esclarecer tudo isso. Legal, ó, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, manda aí no Facebook pra gente, quem tá curtindo ao vivo aí. Pode ligar aqui na Rádio Nova Era FM também. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Ouvintes que estão nos ouvindo. ouvindo. E os ouvintes que nos estão vendo também. Os que estão nos vendo. É verdade. Não tínhamos isso hoje, mas ganhamos um livrinho do nosso amigo Ari. Aí, Gotas de Sabedoria. Isso, e hoje tem sorteio. Vamos sortear um livrinho. Eba! Bacana, bacaninha. Muito bem. Vamos para a oração para dar Bora lá. daquele gás? Você faz? Pode fazer. Vamos lá então. Eu convido a todos nesse momento a se concentrarem, relaxarem as suas tensões. Vamos buscando uma conexão com a espiritualidade amiga, os nossos amigos espirituais que já nos envolvem com seus bons fluidos, com todo o seu amor, pedindo que tenhamos um bom programa, que tenhamos esclarecimentos oportunos que nos auxiliarão aí ao longo da nossa jornada, e por essa bendita oportunidade, Senhor, por toda essa luz que cai hoje em nosso caminho, nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma sexta. Obrigada ao nosso Mestre Jesus por todo o seu legado moral que nos deixou. A espiritualidade amiga, o nosso muito obrigado também. Que muita luz se faça no caminho de todos aqueles que estão acompanhando o programa Espírita Caminho de Luz. Sejam todos muito bem-vindos e que assim seja. Que assim seja. Mais ou menos. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, uma cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Chico Xavier. Mais ou menos. Não pode ser mais ou menos, tem que ser
Nada que seja relacionado ao verdadeiro tesouro, ao nosso espírito, não pode ser mais ou menos, né? Exatamente. Senão seremos pessoas medíocres. Vamos falar então de milagres, se eles Pois existem é. ou não. Inclusive, o pessoal já podia ir interagindo e colocando aí. Vocês acreditam em milagres? Acham mesmo que milagres existem? Pode até citar alguns milagres que vocês conhecem, aí a gente vai conversando sobre isso ao longo do programa. E nós temos hoje aqui o Ari Dourado para bater esse papo com a gente, falando sobre os milagres. Se milagres existem, quais as justificativas, né, para tudo isso. E será que esses acontecimentos inexplicáveis, caracterizados por uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza, no qual Deus manifesta todo o seu poder, será que é isso mesmo, né? E a gente vai começar falando sobre o conceito mesmo de milagre. Essa é a primeira pergunta, Ari. Qual é o conceito mesmo da palavra milagre? Só para a gente dar essa introdução e... Perfeito. Como sempre a gente recomenda, nós aqui vamos explanar o que temos conhecimento. Aqueles que tiveram interesse de se aprofundar no assunto, nós temos as obras básicas da codificação kardeciana, ou melhor dizendo, a codificação espírita, feita por Kardec. Kardec, a gente se ancora nele também, porque Kardec é sempre muito didático. Esse tema mesmo desenvolvido pelo próprio Kardec, ele já vai buscar a etimologia, a origem da palavra. E é interessante observar isso porque muitas vezes a etimologia, a origem da palavra foi deturpada com o tempo. Então, a gente vai tratar de alguns temas aqui. Quando a gente fala de milagres, possivelmente na cabeça das pessoas já surgem coisas que aconteceram, que a gente tem registros históricos de milhares de anos. Será que essa mesma palavra, na época em que aconteceu aquele evento que foi reportado como um milagre, essa palavra ainda se mantém hoje com essa mesma conotação? Então, já por aí a gente percebe. Quando a gente fala de milagre, se a gente buscar lá no dicionário, buscar a etimologia, a origem da palavra, vai verificar que diz respeito a alguma questão admirável, alguma coisa notável. O próprio Kardec explica dessa forma. No entanto, o conceito geral, quando a gente fala de milagre, quer dizer o quê? Alguma coisa que é contrária a uma lei da natureza, que é extraordinário, que é fora do comum, que vai além da própria natureza. Algo milagroso, né? Pois é. As palavras vão surgindo exatamente como você colocou, inexplicável, extraordinário, derroga uma lei natural. E aqui a gente vai poder falar a respeito disso. Se uma lei foi criada por Deus, essa lei é perfeita, será que teria a condição de alguém derrogar a própria lei de Deus? O próprio Deus derrogaria sua lei? Existiria uma entidade tão poderosa quanto Deus que teria a condição de derrogar a lei divina? Então, aí já pelos questionamentos, e a gente aqui já vai fazendo uso de um outro conceito, uma questão socrática de você me pergunta uma coisa, eu devolvo com outra pergunta. Será que você já não tem a própria resposta? Os companheiros que estão nos acompanhando, quando a gente começa a apresentar esse tipo de questionamento, em resposta a uma questão que nos fora feita, será que a gente mesmo já não começa a perceber, poxa, realmente, se uma lei foi criada por Deus, será que alguém teria condição de derrogar essa lei? Se esse alguém tem essa condição, então esse alguém é mais do que Deus. Bem, então Deus não é Deus. Por aí a gente já começa a entrar talvez até em parafuso, mas em verdade é porque a gente está partindo de certos pressupostos que são equivocados. Milagre como derrogação, ou seja, como alguma coisa contrária à lei divina, em verdade não existe. Olha, adorei. E de fato as leis divinas, as leis de Deus, elas são perfeitas. Não existem exceções, não existem brechas, elas são imutáveis. Então, se a gente considerar essa questão do milagre quando algo, como se fosse uma exceção, é como se tivesse uma brechinha ali na lei de Deus, se a gente estivesse, né, colocando Deus ali... não bem acabou aquela lei, opa, ele fez ali, deu uma armengada. Isso. Isso não tem nenhum cabimento. Pois é, pois é. E a gente tem o hábito de chamar como milagre algo inexplicável, como, por exemplo, alguém que está ali em coma e a ciência já não tem mais cura e, né,
a gente teria que desligar os aparelhos, e de repente essa pessoa acorda. Uau, milagre. Né? Porque a ciência talvez não conseguiria explicar o que aconteceu, porque a gente não consegue explicar. Foi uma remissão espontânea, que a ciência usa muito esse termo, né? Remissão espontânea. Então, não consigo explicar, aí a gente já leva para o divino, né? Que é milagre, né? E tudo mais. E muito legal. Eu ia até te fazer uma outra pergunta, mas vou deixar ela para depois. A segunda pergunta é, como que a doutrina enxerga, a doutrina espírita enxerga e explica os milagres? Na visão espírita. Com a consideração, já isso que a gente abordou, primeiro, não há como ter uma derrogação de uma lei divina. Se não há, como é que aquilo aconteceu? É um fato, tem testemunha, é assim assado? Pois bem, o que aconteceu é que nós não compreendemos perfeitamente a lei que está por trás daquilo que ocorreu. Como a gente tem na própria história da humanidade, muita coisa que a ciência vai dando os passos e vai explicando. O que era antes sobrenatural, não era compreendido, não era por vezes até pensado como que possível para o próprio ser humano fazer, viajar até a Lua. Não, isso não tem cabimento. Como que não tem cabimento? Não teria cabimento até algumas décadas atrás. E então se realizou. A ciência desenvolveu-se e trouxe a condição técnica, o conhecimento científico, para que isso se consolidasse. O Espiritismo vai por este caminho. Ou seja, um fato aconteceu, nós não temos o devido conhecimento sobre aquele fato. Então nós temos que concluir, nós não entendemos a lei que rege aquele fato ou parte dela. Ou talvez não compreendamos o que está acontecendo, não tenhamos vislumbrado exatamente o que ocorreu, pode ter havido algum equívoco interpretativo. Várias questões que é próprio da natureza do questionamento científico. A ciência, quando está diante de alguma coisa que ela própria não explica, ela não trata como um milagre. Vai lá o pesquisador, o cientista, ele vai buscar a razão oculta daquilo dali. A razão existe, ela está oculta. Mas, quiçá, com desenvolvimento, com empenho, com estudo, com associação de ideias, vai se chegar ao que está ali regendo. A lei que já existe e é uma lei absolutamente natural. Então, o Espiritismo caminha nesse sentido. Se nós não temos o devido conhecimento sobre algum fato, algum acontecimento, temos a condição de descobri-lo, de estudar, de empenhar esforços para alcançá-lo, pois que o seja. Se ainda não nos é dado isso, que tenhamos paciência, quiçá mais adiante, com outro conhecimento, novas gerações vão compreender aquilo e estará posto a lei, estará posta a regra que vige ali dentro daquele acontecimento, dentro daquele fato, e aquele caráter de sobrenatural, de miraculoso nesse sentido, deixa de existir. O caráter de milagre, de admirável, continua o mesmo. Voltamos a dizer a questão da origem da palavra, que é nesse sentido, admirável. Poxa, isso é admirável. É admirável alguém passar por uma remissão. Os médicos lá, olha, nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, não temos muito mais que fazer. Não é admirável isso acontecer? Pois bem, continua a ser miraculoso nesse sentido. A ser um milagre no sentido de algo admirável. Algo que está além do nosso alcance, algo que a própria ciência aqui, com toda a técnica, com companheiros com muita experiência, não conseguiram realizar. No entanto, lá está o companheiro voltando aos seus queridos, algo que ainda envolve muita emoção, que traz bons presságios até de dizer sempre a esperança, no vocábulo, na literatura popular, diz que é a última que morre. Em verdade, ela jamais vai morrer. Sempre é possível alguma coisa acontecer, mesmo que não seja do nosso conhecimento, que nós não entendamos, mas lá está posto e cotidianamente nos hospitais nós acompanhamos esses milagres. Pois é. E nós desconsideramos também os elementos espirituais. A ciência, né, desconsidera isso. E uma vez que a doutrina espírita comprovou esses elementos e como manipular esses elementos, que é possível se manipular, é claro que de acordo com um certo grau de evolução, intelectual inclusive. Então, quando a gente desconsidera esses elementos espirituais e a junção desses dois, né, e o que disso provém, aí a gente já considera como se fosse algo fora da lei, da natureza. Mas e o sobrenatural, até como você comentou já no começo da resposta, o sobrenatural não existe, né? Tudo faz parte da lei natural.
né? Os espíritos fazem parte da natureza. Essa é uma das Sim. maiores contribuições da doutrina espírita, do espiritismo especificamente. O método científico, Kardec fez uso dele. Os espíritos que ajudaram na codificação, de uma forma geral, eles também trabalharam dessa forma, colocando sempre o questionamento. Mesmo Kardec, ele jamais aceitou de maneira cega, porque foi um espírito que trouxe a mensagem, e daí? Ele questionou. Isso é ciência, isso é o método científico. E aí o que é que o espiritismo trouxe além? Tá bom, nós temos o método científico já consolidado e aplicado na materialidade, naquilo que é conhecido como o mundo material. Pois bem, agora nós temos algo que fora colocado muito como milagre, como sobrenatural, que é esse mundo espiritual, e agora nós temos a condição de revelar muitas das regras, das leis que vigem nesse mundo, que também é parte da natureza. E nesse sentido, o espiritismo derruba vários milagres naquele caráter de derrogação de lei natural. Na verdade, era uma lei que a gente não compreendia, não conhecia. Sim. E veio a codificação espírita e mostrou. Por exemplo, um médium de cura, se a gente analisar, se a gente não tiver o conhecimento daquilo, se formos ignorantes no método que ele está utilizando, na técnica que ele está utilizando, a gente vai enxergar como um milagre. Sim. Uma pessoa, um santo, os próprios santos, né, que a gente vê muito, e a gente vai enxergar aquele médium de cura, que dentro da doutrina espírita é super natural, né, a gente, é um médium de cura, que tem as suas faculdades mediúnicas e tal, mas a gente vai enxergar como um milagre. Mas nada mais, nada menos do que ele saber manipular todas as energias de uma forma, de acordo com a sua faculdade mediúnica também, e promover aquela cura que tem uma série de outras, né? Tem o merecimento, enfim, tem uma série de outras coisas também, mas nada mais seria do que isso, né? Ele, no caso, como você já colocou, está manipulando os fluidos. Os fluidos fazem parte da ordem natural. Nós não tínhamos o devido conhecimento, ainda temos muito que ainda conhecer a respeito disso. Mas esses fluidos já são manipulados há muito, muito tempo. Diversas religiões, diversos povos, e lá a gente fala especificamente de uma transmissão de um passe, por exemplo, muito característico do nosso meio espírita. E lembramos do carinho de qualquer mãe com seu filho, passando a mão ali delicadamente e tal. Essa mãe, mesmo que não tenha nenhum conhecimento, que não esteja agindo intencionalmente com uma transmissão de fluidos, ela está transmitindo fluido positivo. Está ali cuidando do seu filho com carinho, querendo, se ele está numa situação de alguma doença, que ele se recomponha, ali está sendo operado alguma coisa de manipulação de fluidos. Não era conhecido e ainda hoje nós conhecemos em verdade pouco disso. E a doutrina espírita é quem tem mais, dos que tem mais a dar o contributo a respeito dessa questão dos fluidos, de como um passe pode recompor alguém, como um médium de cura, ele trabalha nos fluidos e daí ele consegue atingir o outro indivíduo e ajudar na sua recomposição. Então, são questões nesse sentido, que a gente não tinha o devido conhecimento, mas que fazem parte da ordem natural. E o Espiritismo vem dar o seu contributo na compreensão desse sentido. E, de outra parte, nós temos a própria ciência, já há muitos e muitos séculos, também dando a sua contribuição naquilo que é da ordem material, que é mais restrita, e que muitos milagres já foram explicados pela ciência, e aí estão postos, não deixaram de ser admiráveis, mas perderam aquele caráter de sobrenatural, com a própria ciência mostrando o que estava por trás daquele fato, daquela ordem, daquela situação. Muito bem. A ciência sempre nos faz ajudando parte. Muito a entender. Sempre faz parte. Não, a ciência Anda é juntinhos. crucial. Andará muito junto ainda, né, Ari? Com No certeza. começo todo mundo, a ciência não andava tão junto com o espiritismo, né? Com a religião mesmo em si. Hoje né? uma depende da outra totalmente. Eu acredito não, é muito dito isso no meio espírita, que lá na frente andará juntos mesmo. Assim. Já Não, sentimos hoje uma ainda há mudança, uma leve não, mudança. Né, daqueles mais, sim, já está evoluindo, né? Mas, Ju, o que temos, né? O pessoal está comentando, eu quero, porque nós não colocamos no post ali que teria sorteio. Eu também não trouxe a... Estou digitando às vezes aqui, já coloquei o tema da noite, para quem está chegando agora, coloquei Legal. o tema da noite, agradecer a presença de todo mundo, coloquei aqui, galera,
digita aí eu quero. E aí o Ari trouxe gotas de sabedoria, pegou a gente de surpresa, não ia ter E foi uma sorteio ótima surpresa, hoje. né? Todo mundo adora sorteio. E só que a gente Foi ganhou, muito bom. Presentão. fomos presenteados e iremos presentear vocês. É isso aí. Legal, bora. Muito bom, gente. Vamos interagindo, vamos escrevendo, fazendo perguntas. E a próxima pergunta, eu queria até citar um filme que eu assisti, achei maravilhoso, carrega mensagens e é baseado em fatos reais de uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que se chama Milagres do Paraíso. Não sei se vocês já assistiram. Não. Quem não assistiu, gente, dica pro fim de semana, tá? Não sabe o que assistir, tá lá meio de bob, joga lá no YouTube, tem um filme completo, chama Milagres do Paraíso, é um filme muito bacana. E fala realmente de um milagre, né? Eu vou contar só um pedaço pra pra gente não queimar o filme, né? Mas uma menina que ela tinha uma doença que ela era incurável, a medicina, né, já tinha alertado os pais, não tinha cura. Só que ela estava brincando com a sua irmã em cima de uma árvore, ela caiu de 10 metros de altura e ela teve cura, ou seja, ela foi curada, aquela doença desapareceu, né? E aí a gente pensa, nossa, mas por que foi acontecer isso? E a pergunta seria essa, por que acontecem esses fenômenos, Ari? Porque, por exemplo, no caso dela, ela caiu e foi curada. A mãe até questionou o médico, né? Falou, olha, e aí, o que aconteceu? Ele olhou para ela e fez assim. Eu não tenho como... Ela foi curada? Não, eu não posso afirmar que ela foi curada, porque a doença que ela tinha, a medicina diz que não tem cura. E aí foi onde ele citou a questão da remissão espontânea. E ela diz, então tá, mas não matou ela, não aleijou ela, pelo contrário, curou ela. E aí ele fica meio sem saber o que explicar. E aí a gente pensa, nossa, com ela aconteceu isso e com outras pessoas não aconteceram. No caso dela, por que acontecem esses fenômenos isolados, né? Por que acontecem esses fenômenos ali? O filme, muito possivelmente, daqui só você assistiu, né? Deve ter até sua lição de moral, sua Sim, ordem, tem fé. negócio... Traz muita fé. Eu acho que essa é a proposta dele. Ele se ancora para explicar por isso aí, deve ter toda uma beleza Sim. em torno disso, né? Mas o que é que a gente encontra de forma geral dentro de vários acontecimentos aí em nossa história e até interessante paralelos com isso, com próprios acontecimentos, eventos do meio espírita. Essas situações que são de grande impacto, que você tem até essa questão, poxa, racionalmente não tem como. Eu sei que aqueles médicos estão fazendo todo esforço, eles têm conhecimento, são experientes no assunto, e eles disseram, essa doença é incurável. E eu sei do relato de fulano, de cicrano, já ouvi dizer que realmente é uma doença que não tem muito o que fazer. E aí, como é que acontece agora a curou? Exatamente para também que nós tenhamos ciência da nossa pequenez, no sentido de que as leis maiores, elas são perfeitas. Mas elas são muito mais do que uma questão matemática de perfeição. Nós sempre colocamos, a lei divina é misericordiosa. É regida, acima de tudo, por algo que não é assim matemático. Não é perfeito no sentido de que 1 mais 1 resulta 1 em 2. O amor cobre a multidão de pecados. A misericórdia do Pai, se um pai aqui entre nós, um pai reencarnado, faz de tudo pelo seu filho, dar-se de si, faz muito mais do que isso. O que haveremos de esperar do nosso Pai Excelso, do Criador de tudo e de todos? Então, ainda que, pela lógica, por todo histórico, nós tenhamos um caso, olha, a ciência até hoje, que se fosse supostamente, todos que passaram por essa doença desencarnaram, não tem como, é assim assado. Tá, e daí? Qual a história reencarnatória dessa pessoa, para ela estar passando por essa situação? Dos que estão ali em volta, todos são impactados, todos são envolvidos. Muitas vezes a dor maior é para os pais, não é quem está vivenciando a própria doença. Até quando é uma criança que ela não tem muita ciência, não tem desenvolvimento moral para ficar cogitando, eu vou morrer daqui a tanto tempo. Por vezes ela nem tem a concepção exata do que é a morte. O que é que significa isso? Eu não vou mais poder brincar com os meus amiguinhos e tal. A questão de explicar a morte para uma criança, quem já passou por essa situação sabe, é uma situação muito difícil. Então, muitas vezes o maior aprendizado está nas pessoas que estão em volta, na família. Por vezes a maior dor é para eles, não é exatamente quem está passando pela doença.
Então aí a gente já vai observando, poxa, olha, uma situação dessa então traz grande aprendizado. Tem muita coisa por trás que a gente não tem o devido alcance. Sim, assim muitas vezes o é. Por que que essa criança, uma criança nasce já com câncer? Já é um questionamento, poxa, mas como? Ela não fez nada. É uma criança ali, tá ali a pureza da infância, isso tal. Como é que passa? Ah, Deus não existe, como pode? Enquanto tem o outro ali que é marginal, que é isso, aquilo, o outro, ele tem lá uma saúde, uma rigidez física perfeita. A história é muito maior do que isso. É muito maior do que apenas nascer ali do berço até o momento da morte, da desencarnação. A doutrina espírita nos traz essas ferramentas, essas chaves que nos desdobram todo esse conhecimento. Quando a gente sabe de reencarnações anteriores, por que é que uma criança já nasce com câncer e passa aqui pouco tempo, por vezes meses, anos, e já desencarna? Como é que fica a situação? Pois bem, ali é um espírito imortal, não é acaso. O tempo que ele ficou aqui, com certeza foi útil para ele. Ele continua muito bem vivo, porque ele é um espírito imortal. Ele, em verdade, só tem uma vida única, que teve um começo e jamais terá um fim. Uma reencarnação, uma existência biológica se findou. Essa doença venceu o organismo físico dele, mas não venceu a ele, porque ele continua muito bem vivo. Os que estão em volta, a família, qual é o aprendizado que poderão incorporar com isso? É uma situação de milagre, a fé cresce, a crença no mais alto aumenta, é um exemplo que vem, muitos despertam e começam até por conta de doenças e coisas assim, a ajudar mais os outros. Quantos pais de, óbvio, filhos que desencarnaram com câncer, depois começam uma atividade e muitos hospitais têm exatamente que são focados na questão da oncologia, tem sua origem muitas vezes assim. É um pai que ficou muito impactado por um filho que viu que todo o dinheiro do mundo, muitas vezes, até com grandes recursos financeiros mesmo, não resolveu. Mas a dor foi mais forte e ele não quer que isso aconteça em outras famílias. E daí começa um exercício de filantropia e por aí vai. Não tenha dúvida que o aprendizado, que a lição que ficou, que aquele filho que partiu, e nós temos relatos na literatura mediúnica de quantos que vêm e sentem-se felizes falando, poxa, eu servi para alguma coisa. Mamãe, papai, eu sei da dor de vocês, eu também sinto saudade, mas veja o que desdobrou disso tudo que aconteceu comigo. Eu sou feliz pelo que me aconteceu, porque eu agora vejo muitas famílias se recompondo, crescendo, outros indivíduos que teriam uma condição de, com a devida assistência médica, de resolver o problema de saúde deles, e porque antes não tinha gente que dava atenção, não tinha recurso, não tinha uma movimentação, acontecer desencarnar. O meu caso não, o meu caso era para acontecer dessa forma, mas foi bem aplicado. Então essa questão desses milagres, entendamos muitas vezes assim, a gente não tem a devida compreensão das consequências, é aquela coisa da dor. Toda dor pode ser útil, traz uma lição. Quando bem compreendida, ela resultará em algo positivo para a família, para a comunidade, para os indivíduos como um todo. Um milagre, ele pode ser uma lição para que outros tenham mais fé, acreditem que, mesmo além daquilo que diz a razão, há outras coisas maiores que dizem com emoção, que dizem com amor, e isso pode muitas vezes prevalecer. Então, jamais perder a fé, ter a convicção de que há algo muito maior do que alcança a nossa vã filosofia, de que temos muito que ainda conhecer, que não está ao nosso alcance. Então a gente pode colocar várias consequências de um ato como esse. E só para fechar aqui, que eu estou me alongando, quando a gente tem, eu citei no início, a questão do próprio meio espírita. O que temos de algo admirável, extraordinário, que era comum no meio espírita algumas décadas atrás e hoje já é um tanto raro, o chamado médium de efeitos físicos. Temos, por exemplo, um clássico, Carmine Mirabelli, nascido em Botucatu, desencarnou por volta da década de 1950, se não me engano, 1960, óbvio, do século passado. Esse companheiro, na presença dele, aconteciam coisas, aqueles fenômenos chamados de fenômenos de poltergeist,
de desaparecer, desmaterializar alguma coisa, de materializar alguma coisa. Ele próprio levitava em plena luz do dia, acho que tinha um relato, se não me engano, na Praia de Santos, ali diante de todo mundo, não era um truque de mágica ali, com luzes, escuro e tal, para fazer coisas assim, assado, de prestidigitação, de truques mesmo, né? Mas no caso dele, não. Ele ali, diante de muita gente, com fenômenos de efeitos físicos que chamavam a atenção, os fenômenos de materialização de flores, de fluidos, de perfumes que aconteciam em várias reuniões mediúnicas, hoje são raríssimos, raríssimos. Nós compreendemos que isso tem um porquê, e os próprios maiores explicam. Foi necessário, como o próprio nascimento da doutrina espírita, a questão das mesas girantes, dos barulhos, das portas que batiam, foram fenômenos necessários para despertar a atenção, para chamar, para impactar. Era algo admirável, incomum, mas como? Como é que uma mesa fala? Mesas não falam. Pois bem, mesas realmente não falam. Então era alguma coisa extraordinária, admirável, a origem do termo milagre, para chamar a atenção. Chamou a atenção, depois isso vai sendo deixado de lado. Já não é raríssimo, muito, muito raro. Hoje não conheço nenhum médium de efeitos físicos. Como a gente tem os relatos, tem todos os registros de cientistas que foram até pesquisar. Então, mesmo essa questão dos milagres, os grandes milagres reportados ao Mestre Jesus, não esperemos que essas coisas venham a acontecer. Foram necessárias em uma época, até para os registros históricos, para que estejamos ainda hoje aqui falando, como é que foi essa multiplicação dos pães? Ele tinha uma multidão diante dele, e com poucos pães, com poucos peixes, ele conseguiu alimentar tudo. Nossa, que coisa extraordinária! Pois bem, fora necessário, naquela época, para impactar, imaginemos o que estaria ao alcance de Jesus, o Espírito mais que perfeito que nós conhecemos. O nosso modelo, o nosso guia, o mestre, certamente sabe de tudo de manipulação de fluidos, muito além dessas coisas que a gente aqui tem reportado, de falar de um médium que levitava em plena luz do dia, de médiums outros que conseguem transportar objetos, desmaterializar, materializar. Jesus tinha tudo isso. Tudo isso. Porque às vezes um médium tem, que ele tinha o que todos os médiums têm. Ele tinha todas as Com faculdades perfeito mediúnicas conhecimento. e muito mais do que a gente imagina, né? Com perfeito conhecimento, com perfeita compreensão. Então, os milagres que são reportados a Jesus, já me adiantando, se me pergunta, você acredita que isso aconteceu mesmo? A questão de multiplicar que era a pães e pergunta que eu ia peixes? te fazer, a próxima que a gente ia entrar em Jesus. E se você não perguntasse, até eu ia perguntar. Olha, porque eu juro, isso da tá quinta na questão até a próxima, até a última questão. Eu comecei o programa Jesus. falando isso. Não, a e eu gente queria vai falar realmente. disso. Aí o Agora a Ari gente entrou chegou. no assunto Jesus. Eu falei, agora a gente só sai daqui amanhã. Porque quando fala de Jesus aqui, Ari, aqui ela derrete. Ela fica. O sorriso dela vem aqui, assim, ó. E aí seria a próxima pergunta, foi muito bom você já ter começado a falar. E a pergunta seria realmente, Jesus produzia esses milagres? Aí você já começou a falar um pouco sobre. Milagre no sentido cru, como a gente falou aqui agora, né? No sentido admirável, não nessas milagre mesmo. Eu posso contar uma historinha que eu sei que você gosta muito, mas o Qual Ari não história? sabe, né? Eu quero dar boa noite para todo mundo e fiquei feliz que uma pessoa muito querida entrou aqui, está nos assistindo, que é o Alessandro. Alessandro, O Lê, que a gente- saudade. A Falamos de gente, você. eu tive uma notícia muito triste, mas fiquei muito feliz pela sua recuperação, meu amigão. Um beijo. Beijo, Lê. A gente faz parte de um projeto em Catanduva que chama Panela Solidária, né? E todo ano a gente faz, ao final do ano, o Natal Solidário, onde algum amigo ou, né, se veste Papai Noel, a gente faz uma arrecadação de brinquedos. E a Thaís já ouviu essa história, mas eu vou te contar porque é muito interessante. A gente forma duas filas, meninos e meninas, aí tenta organizar, mas não consegue. Em relação a idades, né? Os pequenininhos na frente, os maiores atrás, tal, enfim. E no final de tudo, a gente, poxa, muito legal, deu certo, acabou os presentes das meninas, no final da fila das meninas. E acabou o presente dos meninos, sem contar, porque a gente chega de surpresa. Aí, vamos embora, vamos, né? Deu tudo certo, maravilha, legal. Aí apontou 2 ramelentinhos lá no fim, de mãozinha dada, e veio. Nossa. Rapaz,
saco de presente tá vazio. Não tá, mexe esse trem aí que vai ter... Mexe aí, Marcão, mexe aí. Foi sensacional. Arrepia. No dia a gente acabou até chorando, mas o Marco enfiou a mão dentro do saco, tinha 2 presentes. Então, assim, se nós, meros, né, aprendizes mortais, Sim. a gente consegue fazer isso, você imagina Jesus, com todos os recursos que ele tinha, né? Pois é. Está muito à frente de... Com certeza. Mas como o próprio Ari falou, tudo existe uma justificativa, né? E a doutrina espírita, bom que ela vem falar pra gente, é a chave, até como o Ari comentou, porque ela vem dizer que tudo existe uma explicação, né? E pra gente até questionar também, olha, mas por que aconteceu isso? E a gente consegue desvendar até por a questão da reencarnação também, que existimos, né, tivemos outras existências, teremos outras existências depois dessa. Então tudo vai se encaixando, mas de uma forma lógica, né? Não de uma forma miraculosa, não de uma forma... E tudo existe um propósito também, né? E nesse caso, realmente é de arrepiar. Foi sensacional. Mas... E quando a gente começa a falar de Jesus... É assim, é tudo muito fora, né? Daquilo que a gente está acostumado a viver. Então a pergunta é, Jesus fazia milagres? Antes, deixa eu só Sim, tecer por favor, um comentário. favor. É interessante os companheiros que nos acompanham devem perguntar, será possível ter acontecido de ali ter materializado alguma coisa dentro daquele saco? Sim, como não? A própria ciência, a nossa ciência, não vamos falar de doutrina espírita, de religião, nada. A nossa ciência de fronteira, e há algumas poucas universidades, poucos pesquisadores, mas eles já estão conseguindo aquela coisa que a gente tem até uma palavra que vem de filme e tal, o tal do teletransporte. Não exatamente, tem muito estudo ainda envolvido com isso, mas eles já têm algumas pesquisas que eles já estão conseguindo realizar isso. Então aí a gente vê, sim, é perfeitamente possível. A gente não entende como, não sabe o que é que está ao alcance, mas você falar de um fenômeno de transportar um objeto de um lugar para o outro, nós temos vários relatos na literatura, nos registros da doutrina espírita, muitos deles com pesquisadores não espíritas que foram lá, que achavam que aquilo dali era uma fraude e tal, e concluíram, olha, realmente não tem como ser diferente. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas aconteceu. Então, eu não sei explicar o que aconteceu lá no caso, mas aconteceu. Sim. De onde não veio, pode, né? Pode. Aí, como não? Você está explicando e eu fico tentando imaginar, lógico, que no plano mais alto a tecnologia lá é sensacional, né? Aí você está falando, eu estou me remetendo lá para o alto. Aí como, né? Será que mandaram lá de cima, né? Você não vai deixar esses 2 meninos sem presente. E foi sensacional, foi sensacional. São coisas assim que a gente... É interessante porque, mas essa doutrina é muito racional, eu vou perder essa coisa, dessa paixão. Pelo contrário, a gente fica ainda mais admirado, porque fala, eu sei que isso é real. Você talvez não acredite. Isso é balela, vocês não viram lá direito no saco. Não, a gente já tinha olhado, não tinha mais nenhum brinquedo. Ele sabe o quanto, ele é testemunha, não foi o que falaram, você passou por isso, né? Então o outro companheiro pode não acreditar. Você tem todo o direito de não acreditar. Mas a gente até juntando, trazendo as informações, você fala, perfeitamente possível. Nós temos experimentos que reportam isso. Eu até, a gente vai associando as coisas, né? Um professor de matemática da minha época da universidade, ele desenvolvendo também pesquisas de ponta, falando do que é a questão da 4ª dimensão, num aspecto matemático. Então, ele, por exemplo, colocava para a gente 2 argolas entrelaçadas, aqui na nossa 3ª dimensão, é impossível tirar uma da outra. Com a 4ª dimensão, isso é explicado matematicamente, não é nada religioso, nada, eles estão pesquisando lá, matemáticos e tudo. Esse professor, ele até dizia que, dado o estudo que ele já tinha de muito tempo, ele conseguia, na mente dele, como que vislumbrar o que seria a 4ª dimensão. Ele explicava para a gente, mas a gente não consegue conceber. A gente está aqui em 3 dimensões, é muito difícil. Mas ele próprio dizia,
eu, e não só ele, outros companheiros, matemáticos também, que estudavam isso, eles tinham na cabeça dele, eles conseguiam vislumbrar o funcionamento dessa quarta dimensão. Na quarta dimensão é perfeitamente possível você tirar as argolas sem quebrá-las. Aí, curioso, nós tivemos experimentos assim dentro do meio espírita, isso décadas atrás. E agora é que eu estou até associando, que eu nunca tinha feito esse tipo de associação, não recordava disso. E os experimentadores impressionados, que era para provar a existência do espírito, colocavam lá algumas coisas, tá bom, tem esse objeto aqui dentro dessa gaiola, eu quero ver se você consegue transportá-lo para outro espaço. E aí o médium de efeitos físicos lá presente acabava, com a ajuda espiritual e tudo, acabava conseguindo isso. Os experimentadores ficavam lá admirados. Um milagre. E com o conhecimento que a gente já tem de algum tempo, é perfeitamente explicável com essa questão. Olha, numa quarta dimensão, você tira uma argola da outra sem quebrar. Aí o matemático, eu não saberia explicar como, mas o matemático ele vai dizer, sim, assim, assado, vai ter ali equações matemáticas para dizer como é que você tira uma argola da outra sem quebrar. Só que isso é possível numa quarta dimensão. Aí a gente vem e vai para a física de fronteira, fala de buracos de minhoca. Os companheiros que talvez não conheçam isso, essa expressão, nossa, que expressão chula. Não, é isso mesmo, wormholes. É uma expressão de física de fronteira, estudo muito avançado, que pode, por exemplo, explicar os universos paralelos. Então tem filmes até tratando disso, extraordinário, um filme que chama Interestelar, que é maravilhoso, que eles trazem muitos desses conceitos, são conceitos científicos, reais e tudo, e daí, dentro do roteiro lá, eles explicam o que acontece. E essa questão dos chamados buracos de minhoca, que é uma expressão de físicos, é curiosíssimo. Você vê isso com os tais buracos de minhoca, você passa de uma dimensão para outra, e aí já de algum tempo a gente tem os físicos já falando não apenas de universo, não apenas de vários universos, mas os chamados multiversos. Isso poderá, quiçá, futuramente explicar. Nós temos aqui em derredor de nós os espíritos, nós não os vemos porque eles estão em um multiverso paralelo. A física talvez explique isso. Não vamos precisar, isso é uma prova de fé, de crença sua. Eu não acredito. Não é nada aqui, ó. Está aqui, ó. Vá na academia, vá na ciência que você vai ver a explicação. Eles não estão falando de religião, eles estão falando de como é que funcionam os universos paralelos, como é que um objeto pode ser teletransportado de um lugar para o outro, como é que pode uma coisa existir aqui e a gente não se dá conta e existir. Então, tudo isso a gente vai entendendo. Que legal. Então, aqueles presentes que apareceram ali dentro daquele saco, a própria ciência poderá explicar mais adiante. Ari, e tudo isso, com o decorrer do tempo, com a nossa evolução, vai se tornando mais natural? Perfeitamente. E aí eu acho que esse é o caminho, talvez. É tudo dentro de uma ordem natural. E aí é que fica mais milagroso no sentido de admirável, a beleza disso tudo. A pergunta começou falando de Jesus. Imaginemos, quer dizer, a gente não tem nem como imaginar, em verdade. Não está ao nosso alcance, é racional. Nós não temos como cogitar sequer do que Jesus seria capaz de fazer. Mas ele já deu algumas ideias falando que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para aquela montanha, para ela sair dali e para lá. Mas isso é uma expressão alegórica. Será que é uma expressão alegórica? Não sei. Hashtag fica dúvida aí. A condição de um espírito evoluído que sabe manipular todos os fluidos, andar sobre as águas? Pois não. Tem esse companheiro que eu ouvi falar, o Carmen Mirabelli, ele levitava. E ele não era nenhum espírito muito evoluído. Que dirá o que Jesus poderá ter feito factualmente? Nós temos os registros bíblicos, podem ter acontecido muitas outras coisas que os evangelistas não estiveram presentes. Então, nada que derrogue a lei de Deus, tudo pelo contrário, que mostra ainda mais admiração da beleza do que nós temos à nossa disposição, do que Deus, nosso Pai, criou e colocou-nos à nossa disposição e que nós ainda muito pouco conhecemos. Então, milagre, como o próprio Kardec coloca, a gente tem que crescer a nossa percepção
e perceber milagre em cada coisa, em derredor de nós. Eu estou aqui, eu não sei o que é não vejo essa tal de lei de gravidade, mas ela funciona sobre mim. O que é isso que eu respiro, que me mantém vivo, esse oxigênio, eu não vejo isso, como é que isso funciona? Pois bem, você não precisa ver. Como é que o meu corpo, ele se mantém estável? É uma questão que para alguns cientistas é impressionante. Como é que essa organização aqui, nós perdemos muitas células morrem, outras vêm, é algo extraordinário. O próprio corpo físico já é um verdadeiro milagre, no sentido de algo incomparável, único. A gente pouco conhece, pouco sabe. Essa também é uma das belezas da vida. Ótimo. Poderíamos citar até um próprio corte no uma ferida. Como que a pele volta para o seu estado natural? Isso podemos... E hoje a ciência explica, e há muitos e muitos séculos e séculos atrás não conseguiam se explicar. Então, como lá não tinha explicação, por isso, nossa, é um milagre. Mas você chegava com analgésico lá, sei lá, nos povos primitivos, morrendo de dor, falava, toma essa coisinha branca aqui, que vai sarar a tua dor. Né? Imagina, seria um milagre, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, mas desculpa, pode falar. Muita gente acompanhando o regime. Legal, temos 14 pessoas acompanhando ao vivo. Atrasado, hein, bem? Atrasadinho. O Robson também está atrasadinho. Dona Thaís, 10 minutos. Certo, vamos então. Corra. Vamos. Run, baby. O Ari, tá muito gostosa essa conversa. E o Ari, ele fala de uma forma muito abrangente, que ele ele conseguiu preencher várias das questões que estão aqui. E só quero fazer, na verdade, alguns comentários. Jesus, às vezes a gente admira Jesus. Hoje não, né? Porque a gente começou a compreender um pouco mais a essência de Jesus. Mas talvez admirava muito, nossa, ele fazia milagres, né? Vamos venerar. Como os santos hoje são santos por quê? Porque produziam milagres. Coisas inexplicáveis, não são santos. Foram santificados por esse motivo, né? Mas eu acredito que Jesus, ele tinha aí o objetivo de nos passar algo mais em cima disso, não é mesmo? De tudo aquilo que ele estava falando. Mas por que naquela época ele não chegou pro povo daquela época e disse, olha, o que eu estou fazendo nada mais é natural, viu, gente? Mas vamos lá. Estou produzindo porque qual era o objetivo daquilo naquele momento? A gente já tem um paralelo, óbvio, dentro da nossa realidade mesmo. Eu citei algumas coisas aqui que eu não tenho um conhecimento aprofundado. Se um físico vier aqui e nos explicar como é que funcionam os multiversos, como é que é um buraco de minhoca, ou wormhole, e por aí vai, nós não temos o devido cabedal, se não ser a formação dos companheiros, o que tem de conhecimento, olha, eu não, na área da física, eu não tenho um desenvolvimento disso, eu não alcanço. Se vier um matemático para explicar uma equação, quem já teve no ambiente universitário, dentro das áreas exatas ou assemelhadas, ouviu falar, como é que matematicamente se explica o zero, ou o conceito de zero? É algo que, o zero para a gente, sim, o zero não existe, é isso aí, tal. Não, isso para um matemático, ele tem que explicar isso, tem que ser uma coisa muito aprofundada. Eu não estou lembrando exatamente, era algo muito simples. Eu passei por esse tipo de aula, tive que fazer esse tipo de aula, eu frequentei a parte de engenharia elétrica, e era algo inacreditável. Se eu não me engano, era para explicar que 1 mais 1 é igual a 2. Isso você pode demandar várias e várias aulas ali, equações matemáticas, tal, para comprovar aquilo. A gente aceita, é isso daí, pronto. Quando a gente fala de Jesus com coisas de uma ordem de magnitude muito, muito maior, como Jesus poderia explicar isso para a gente naquela época sem nenhum cabedal? Não teria alcance. Como alguém aqui que venha falando uma outra língua, venha falando húngaro aqui com a gente não vai entender nada. E ele está lá se explicando, mas como não? Eu estou falando isso, aquilo outro, e a gente está aqui com a cara assim, paisagem. Está panguando. Está lá, boiando, né? Então você fala, poxa, pois é, olha, o companheiro está explicando tudo ali e tal, mas eu entendo a língua dele. Nós não compreendemos essa língua, nós não temos ainda o devido alcance.
O povo naquela época não tinha um devido alcance para o que Jesus teria a apresentar. Não seria lógico, não seria racional. Até por conta disso, foi que ele prometeu, um outro consolador seria enviado. No devido momento veio a doutrina espírita para nos apresentar muito daquilo que Jesus já tinha posto, mas não tinha o devido conhecimento, o devido alcance. E ainda temos muito que aprender, muitas coisas ainda que certamente o próprio Mestre Jesus já o conhece desde há muito. A gente está falando do Espírito mais do que perfeito. Falar de milagre de Jesus, os milagres, alguns aqui já reportados, alguns fatos extraordinários e tal. Milagre maior do que conceber. Um espírito, eu insisto nessa expressão, mais do que perfeito. A gente fala de um espírito que alcançou a perfeição. Jesus já é isso há muito, muito tempo. A gente não tem o devido alcance intelectual. Jesus já se desenvolveu uma ordem de magnitude que a gente não tem como conceber racionalmente. Um espírito mais do que perfeito. Ele veio ter conosco aqui, reencarnado, sem mais necessidade de evoluir. Isso já é um tanto ilógico até, pois bem, Jesus veio aqui porque ele tinha que pagar alguma coisa do seu passado, ele passou por aquela dor. Vocês falam de reencarnação, fala que toda dor que a gente passa tem alguma explicação, ou presente ou passada. Pois bem, Jesus não. As dores porque Jesus passou foi por amor, por abnegação, por dedicação. Milagre maior do que conceber que Jesus, que não precisava mais encarnar, vir para uma prisão de um corpo físico, passar pelas necessidades do corpo físico, as limitações. Imaginemos, como eu disse, a gente não tem nem como conceber a questão de andar. Como nós aqui estamos sob a lei da gravidade, eu posso dar um saltinho, vou ficar alguns décimos de segundo no ar, tá? Mas eu estou aqui apregoado, digamos assim, ao chão. Jesus, certamente, espírito muito evoluído, ele, em expressões dentro do meio espírita, tem a questão da volitação, com o pensamento ele já vai para um outro lugar no espaço-tempo. É uma coisa que a gente nem se aprofunda, porque senão a gente pode pirar, a gente não compreende. Esse espírito veio e limitou-se a um organismo físico, ficou aqui conosco por algumas décadas, passou por dores, pela necessidade até da própria alimentação. É uma coisa que a gente não pensa, poxa, Jesus não tem mais essa necessidade desde há muito. Isto é um verdadeiro milagre. A dedicação, o exemplo maior de amor do Mestre Jesus, ele vir ter conosco na carne. Não há milagre maior do que esse, de algo admirável. Mas a gente aí vai falar, mas a multiplicação dos peixes, isso, aquilo, outro, são questões menores. A presença do Mestre Jesus entre nós é algo... Você resumiu o tema do programa todo em 5 minutos. Falando de Jesus, falando de tudo que ele veio fazer aqui na Terra por nós. Esse foi o resumo total do programa. E ele coloca numa passagem que eu acho que é muito importante a gente falar, que a gente fala, porque Jesus curava, e tem a passagem dos 10 leprosos, que ele fez a cura dos 10 leprosos, e Sadoc voltou para agradecer e tal, e aí um dos discípulos questionou, falou, nossa, você curou os 10 leprosos e tal, ele falou assim, que vocês se enganam, porque de todos os 10, somente um está curado, que foi aquele que voltou para agradecer, que foi o Sadoc. Aí eles ficaram assim, nossa, mas como assim? Porque todos os outros, a doença estava no corpo, e eles foram comemorar, como eles estavam doentes, eles foram comemorar, bebendo, vadiando. E o Sadoc, que voltou para agradecer, que era um homem carrasco, que era um homem o arrogante, ele se rebaixou, voltou para a casa da sua família, pediu desculpa, pediu perdão, ou seja, a cura dele foi no espírito. E Jesus fala que a cura das pessoas está na alma, está no nosso espírito. E essa cura é só a gente que pode fazer. Só a gente pode fazer. Que é através da nossa reforma, que é através da nossa evolução. E eu achei isso fascinante. Ele mesmo disse, olha, eu não curei, porque a cura está em você. Usando a expressão dos nossos irmãos católicos, muito comum, que expressa isso. Onde operou milagre, né? Você operou milagre em você mesmo. Sim. Essa questão
Que milagre foi? Foi a sua fé, a sua convicção, você se recompor consigo mesmo, voltar ao caminho reto do Evangelho. Sadoc fez isso. Ele operou um milagre em si mesmo. Os outros lá também foram alcançados pelo Mestre Jesus, mas eles não quiseram operar o milagre em si mesmo. Muito bem. Perfeito. Que legal. O papo de hoje ia até uma meia-noite, mais ou menos. Com certeza. Ou mais uns 3 dias. E que é muito bom, né? Ari, muito obrigado. Foi sensacional. Você fala de uma maneira que faça com que a gente se remeta a todos os instantes que você está nos falando. Você falou de Jesus, a gente rapidamente já eleva o pensamento, a gente consegue, não de forma clara, mas irracionalmente chegar até o mestre e ficar um pouquinho próximo dele. Você nem se fala, né? Você gosta Eu fico de pouco. boca aberta. Eu estou começando a gostar Tá deste começando a gostar de Jesus. Jesus? Olha, Júlio. Que bom pra você. O amor que a gente tem por ele não é um grãozinho perto do que ele teve por nós. Nossa. Te agradecemos muito, obrigado por você ter vindo numa sexta-feira à noite, passar uma horinha aqui com a gente, do fundo do nosso coração. Foi muito bom. E para oficializar, vamos pedir a indicação do livro? Que a gente tem Pra gente esquecido. deixar, inclusive Alexandre, semana passada, pode fazer sua indicação comigo em off, que a gente vai deixar lá na página, nós esquecemos de pedir para você indicar. Então, só para oficializar a indicação, qual a obra que você nos traz hoje, indicando aí como leitura para o pessoal? Gotas de Sabedoria, é um companheiro nosso, Emanuel Cristiano, médium muito respeitado, e essa obra, o Espírito Pietro Augustus, é mais um desses mensageiros do Mestre Maior de Jesus. Palavras curtas, mensagens curtas, melhor dizendo, e falando da beleza da vida, do Evangelho, do quanto a gente pode se transformar buscando aquilo que nós já sabemos, o reino de Deus dentro de nós. Gotas de Sabedoria, Emanuel Cristiano, Espírito Pietro Augustus. Muito bem. E alguém vai ganhar essa obra, né? Ô Ju, vai fazer a leitura da segunda mensagem? Eu posso fazer? Claro. Por favor. Esse foi um texto da Terezinha de Oliveira. Ai, a gente fica fascinado quando começa a estudar. E eu achei muito... Falei, a gente vai trazer conforme da mensagem. Que diz o seguinte: os milagres que o Espiritismo faz. O Espiritismo coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais com os quais se torna possível acionarmos certas leis naturais e produzimos alguns fenômenos que ajudem ao próximo e a nós mesmos. Mas quem procurar o Espiritismo somente para obter cura imediata de seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto os seus problemas materiais, poderá ficar decepcionado. Porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. E o Espiritismo não tem por finalidade principal a realização de fenômenos, mas sim o progresso moral da humanidade. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar os problemas e dores do nosso caminho, é explicar-nos o porquê das coisas e ensinar-nos como podemos melhorar a nós mesmos para gerarmos efeitos felizes. Como prevenir e resolver problemas espirituais, desde que empreguemos vontade e esforço no sentido do bem. Ou ainda, como suportar aquilo que por ora não pode ser mudado, porque serve de expiação ou de prova. E eu achei muito bacana trazer Muito legal. para cá, que eu achei extremamente pertinente, estava dentro do material todo. O Então, Emanuel Cristiano é considerado, como podemos dizer, um continuador da Dona Terezinha Oliveira. Nós tivemos a eu não oportunidade, sabia. o material da Dona Terezinha Oliveira, os estudos dela, ela deixou para o Emanuel Cristiano. Poxa, O Emanuel Cristiano teve a formação doutrinária dele com Dona Terezinha Oliveira. Nós tivemos a satisfação de conviver alguns anos com ela e muito eu conheci esse material de estudo dela. Ela deixou para o Emanuel Cristiano. Olha que coisa interessante. Olha que jamais sincronia. eu podia imaginar isso. é verdade. Muito bem, Arizinho. Então pegue um nome, vamos sortear o Gotas Para quem de será o Sabedoria. seu presente? Já misturei Tivemos bastante nomes. muitos. Ah, que legal. Muito bem.
Vera Lúcia Martins. Vera Lúcia Martins. Vera Lúcia Martins. Vera Parabéns! Lúcia Martins. Faça muito bom proveito, uma ótima leitura. Leia e passa pra frente. Não guarde na gaveta. Não guarde na gaveta. Senão nós vamos aí tomar de você. Nós iremos aí tomar de você, se você guardar. Muito legal, muito bem, gente. Vamos... A Ari já fez a indicação do livro. A Thaís leu a mensagem. Sequência, oitavo mês espírita, palestra segunda-feira. Gostei, hein? Israelzão. Só top aqui. Top rádio, top na casa, só top. Israel Carlos Moreira. Escolha do lar. Será o tema. Muito legal. Seja bem-vindo, Israel. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. Curta a nossa página no Facebook, porque nós iremos só transmitir por lá daqui pra frente. Programa Espírita Caminho de Luz, estamos pensando em mudanças, mas vamos avisando. Sim. O convidado da semana que vem é o Fábio Peroni. Peroni. Que é o de Catandu. Que é o Fábio Peroni é amigo meu, o Magrão? Advogado? Ele é advogado. Vamos em muito show de rock. Ele estava à frente da mocidade há um tempo lá em Catanduva, não sei se... Famoso Magrão. É. Estaremos juntos. Legal. Junto, então. Todo mundo em Você casa. lembra o nome que foi sorteado? Vera Lúcia. Sim. Então, Cadê o papelzinho? Daí joguei fora. Colocar? Tudo bem. Vou marcar. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Ari. Obrigado ao pessoal do Facebook. Valeu, muito legal. Valeu, pessoal da Nova Era, da rádio aí que também nos acompanha toda sexta-feira, das 8 às 9h05, 9h10, 9h20, 9h50. Muito obrigado. 10 horas da noite. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu, Pretinha. Ju, muito obrigada. Vambora, vamos nessa. Obrigada, Ari. Então, a Ari faz a prece final pra gente gentileza. nos despedir. Beijo, gente. Eu que já também agradeço pela oportunidade. E todos nós, irmanados no sentimento, é mais pelo sentimento que nós acompanhamos, chegamos até o Senhor da nossa vida, Deus, nosso Pai. Elevemo-nos pelo sentimento de gratidão por tudo que temos à nossa disposição, por todas as alegrias e mesmo pelas dores. Que saibamos bem aproveitar mais essa existência, nós que aqui estamos reencarnados, mas também temos a certeza que companheiros outros, desde o plano espiritual, nos acompanham. Somos todos uma só família. Cresçamos em direção à luz, seguindo os exemplos do nosso amado Mestre, inolvidável Jesus. Peço licença para repetir umas palavras de um grande companheiro, filósofo e professor, Rubens Romanelli, que nos disse: Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e no entanto, surdo, não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia, insensível, não te sinto. Ó estranha contradição, tu, bem perto de mim, e eu, tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos, cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos, surdos de vaidade. E sensibiliza o meu coração, duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade de meu ser. Que todos nós tenhamos sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir a própria presença do Senhor da vida em nosso íntimo. É Deus, nosso Pai, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau. Você ouviu? Programa Espírita Vozes de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Vem com a gente se iluminar.